Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Mas que história é essa? É a segunda parte da comemoração dos meus 20 anos de pesquisa sobre a memória ferroviária. Dessa vez, em vez de um vídeo mostrando como tudo começou, eu escolhi mostrar para vocês fotos dessa trajetória com as ferrovias, fotos algumas até de um pouquinho antes destes 20 anos. Mas com que critério? Fotos que comparam lugares ou trens em épocas diferentes. Então vocês vão ver 20 fotos divididas em 10 pares e eu vou contar um pouquinho a história de cada uma. Essa foto que abre os slides é um bônus, é a minha cara, para quem não lembra quem sou eu, esse é o Átila, que no caso eu também, ele sou eu sou ele, entendeu? E essa foto foi feita na estação de Cordeirópolis, no ano de 2018. A estação de Cordeirópolis não está mais assim, ela está, diz a prefeitura, sendo restaurada e vai reabrir como centro cultural. Torçamos, porque em ano de eleição bastante gente fala bastante coisa, mas Cordeirópolis merece um destino excepcional. Aliás, se você gosta desse assunto da memória ferroviária, não se esqueça de curtir esse vídeo, de verificar sua inscrição aqui no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Vamos fazer essa viagem de 20 anos em 20 fotos? O primeiro par, como eu disse, ele vai além dos 20 anos. Vejam que estamos na mesma plataforma. Se você olhar bem a lateral dela, um pouco antes da linha, é a plataforma da estação Anhumas. Anhumas, estação original da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, deixou de operar comercialmente no início dos anos 70, já na época da FEPASA, quando a FEPASA fez a variante Boa Vista-Guedes, e aí o trecho Anhumas-Jaguariúna original da Mogiana fica fora dessa nova variante, e anos depois passa a receber os trens da ABPF, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que recebe o trecho, faz toda uma recuperação, recebe o trecho no final dos anos 70 e início dos 80, e começa a circular com os trens lá em 1984. Portanto, faz 40 anos que a BPF utiliza turisticamente o trecho. Eu conheci este trecho em 1991. Foi o primeiro momento em que eu vi um trem de perto, a minha primeira experiência com ferrovia. Eu já contei aqui no canal sobre isso, dá uma procurada aqui na playlist de memória ferroviária que você encontra. Então, a foto da esquerda é uma foto que tem 33 anos praticamente, julho de 1991. Eu, com 4 anos de idade, Cleonice, minha avó, me segurando ali ao lado de uma locomotiva da BPF, no trem que nos levaria naquela vez, naquele primeiro passeio, até Tanquinho. Era o passeio de meio percurso. Como era a primeira vez que eu ia, minha madrinha Helena Beatriz, que foi quem comprou as passagens à época, achou melhor tentar o percurso mais curto, para ver se eu realmente gostava, e eu amei, né? E logo depois nós voltamos para fazer o percurso todo até Jaguariúna. Então a primeira foto é esta, né? Ainda aos primórdios, a BPF não tinha 10 anos de operações no trecho, e a segunda foto ela foi registrada praticamente 30 anos após a primeira. Em 2021 eu voltei a Anhumas com câmera, já como pesquisador, claro, e o trem tinha saído. O trem tinha partido 10h10 da manhã, eu cheguei a Anhumas por volta de 11 horas para fotografar a estação, o material rodante, e vocês veem aí a mesma plataforma, só que sem o trem, né? A plataforma da direita está vazia, porque é por onde o trem parte e por onde chega também. E na plataforma da esquerda, ou na linha da esquerda, vocês veem um carro Bud 500, carro originalmente produzido para a Estrada de Ferro Sorocabana em 1951, que a BPF restaurou nas cores da Sorocabana. Dá para ver no meio do carro, acima das janelas, as iniciais EFS. 30 anos entre as duas fotos, no mesmo lugar, estação de Anhumas, cidade de Campinas. O segundo par é um par em Jundiaí. Essas fotos têm 17 anos de diferença uma da outra e tratam da mesma locomotiva. Sim, aquela pessoa com muito cabelo, menos barriga e uma cara jovem e sorridente sou eu. Estou em pé, saindo da locomotiva V8 da 6375, que lá em abril de 2005 já se encontrava abandonada na frente do complexo de oficinas. Essa foto é analógica, assim como a primeira foto de Anhumas, a outra já é digital, e mostra o que aconteceu com essa locomotiva ao longo do tempo. Ela foi basicamente empurrada da frente para os fundos do pátio
e hoje ela está após os galpões de oficinas, quase no fim mesmo do complexo, atrelada ao guindaste Chaleirinha, continua em estado de abandono, nada foi feito em prol dessa locomotiva, ela só foi mesmo empurrada, mas a decomposição dela é cada vez mais nítida. É uma máquina que possivelmente não será salva, em contraste com as modificações que são feitas no espaço, que o tornam um espaço mais palatável ou útil para a cidade, mas um espaço cada vez menos ferroviário, que deixa de lado as suas origens e mudou até de nome. Mas está aí a 6375, com um Átila de 18 anos de idade, e no outro, em 2022, quando eu já tinha passado dos 36, porque a foto foi feita em dezembro, e registrei a 6375 no lugar onde hoje ela ainda está. O terceiro par é o par de um dos trens mais icônicos a rodar no estado de São Paulo, o trem unidade elétrico ou TUI, trem de subúrbio, o famoso Série 9000 da FEPASA ou Série 5000 da CPTM, também chamado de FEPASão. Esses trens são franceses, são trens da Franco Rail, feitos em parceria com a Brown Boveri, que chegaram ao Brasil em 1978, numa modernização dos subúrbios da então FEPASA. Estes trens rodaram como o maior trem de passageiros da América Latina com 12 carros. Eram duas composições de 6 carros, servindo a linha Júlio Prestes Itapevi, extensão operacional para Amador Bueno não, porque ela permaneceu na métrica até 2010, servindo também a linha Sul na área Presidente Altino Osasco, Osasco, Presidente Altino Jurubatuba. Após Jurubatuba eram também linhas de bitola métrica, essas linhas foram alargadas. Estes trens pararam os serviços regulares no tronco Júlio Prestes Itapevi em 2012, voltaram em 2014 numa versão mais curta, com apenas 4 carros, fazendo Itapevi Amador Bueno. Hoje a linha da Marginal, que é a linha Nova Esmeralda, opera para além de Jurubatuba, mas opera com bitola larga e para além de Jurubatuba o FEPASão nunca chegou. Vale dizer que na linha 9, na linha da Marginal, o FEPASão operava com 6 carros, com 12 era apenas no tronco principal. As duas fotos são bem curiosas, porque na primeira, que é a mais antiga, foi feita no dia 29 de dezembro de 2006, vocês veem o FEPASão já na pintura CPTM, pintura padrão metropolitano, que pouquíssimas unidades receberam, a pintura completa. Vejam que na foto da direita, feita em setembro de 2009, você tem um FEPASão apenas no aço inox, foram tiradas as faixas vermelhas e os símbolos da FEPASA, e a máscara do metropolitano, mas não o trem todo, apenas a máscara. Esses trens, a maioria, rodaram sem grandes revisões por mais de 30 anos e eram das composições mais estáveis da frota da FEPASA e da CPTM. Dizia-se que você podia colocar um copo de água na janela do FEPASão e ele não caía. Eu fiz esse teste e não me molhei. É verdade mesmo. Saudade do FEPASão, que está com seus dias contados, inclusive na extensão operacional. Hoje, sob responsabilidade da Via Mobilidade, o trem será substituído pela série 7000. Esperamos que ao menos uma unidade seja preservada. Antes que eu me esqueça, as duas fotos estão na estação Júlio Prestes. Outra série que deixou muita saudade foi a série 1700, série originalmente 700, comprada pela CBTU, produzida pela Maferza no ano de 1987, um trem brasileiro que entrou em serviço naquele mesmo ano, tanto em linhas de subúrbio de São Paulo quanto em linhas de subúrbio do Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro estes trens tiveram melhor destino do que aqui e rodam até hoje. A Supervia, concessionária do Rio, modernizou alguns desses trens, trocou a máscara. Bom, a troca da máscara ficou bem feia, mas enfim, os trens ainda rodam, têm ar-condicionado, receberam um pacote de melhorias. E aqui em São Paulo, como a CPTM comprou trens 0 km, trens novos ali a partir de 2011 e de 2016 em diante fez uma substituição massiva na linha 7 Rubi, onde estes trens rodavam, os 1700 de São Paulo não foram restaurados. Diante dos trens novos, bastava substituí-los, não seria necessário gastar com restauro. Bom, eram trens de caixa de aço inox, talvez algo questionável, porque os trens do metrô, por exemplo, foram restaurados e ganharam uma vida útil bem mais longa, foram modernizados, na verdade, né, não restaurados, mas fato é que a série 1700 paulista não sofreu modernização. Na sua época de CBTU e CPTM, esses trens rodaram em toda a extensão
da linha Santos-Jundiaí a partir de Paranapiacaba. Eles não desceram a serra, mas de Paranapiacaba a Jundiaí eles rodaram, e com a CPTM, a divisão maior das linhas, estes trens prestaram serviços na era CPTM, no que hoje é a linha 7 Rubi, e antes foi a linha A, que é a linha Luz Francisco Morato Jundiaí. Esporadicamente seguiam até Rio Grande da Serra, mas ficavam mais concentrados aí. Entre Luz e Francisco Morato, operando com 8 carros, 2 TUIs com 4 carros conectados. Na extensão de Jundiaí, operando por muito tempo com 4 carros, e depois, já em seus dias finais, operando mesmo na extensão com 8 carros. Estes trens rodaram até 2019. Foto da esquerda, feita em 2007, no desvio após a estação de Jundiaí, porque os trens chegavam a Jundiaí e manobravam, então eles saíam da estação e faziam uma mudança de via, iam da via 1 para a via 2 para voltar. Hoje isso não acontece mais. O trem ou já entra na estação pela via 2, faz a mudança antes de entrar na Gare, ou entra pela via 1 e na volta é que faz a transposição de linha. Então, essa área pós-estação de Jundiaí não é mais utilizada pela CPTM, mas à época era, e era inclusive aberta, deu para fazer essa foto. Foto da direita é o salão da série 1700, julho de 2018, na estação de Francisco Morato, ainda a estação provisória. A atual não havia sido inaugurada, vejam que o trem já estava bastante surrado, mas ainda era um excelente trem que tinha o melhor arranque da frota da CPTM. A última de trens metropolitanos, série 1600 da CPTM. Essa série originalmente é a série 431 da Rede Ferroviária Federal, começou a operar em 1977-78. Essa série é um desdobramento da série 401, que por sua vez é um desdobramento da série 101. Série 101, trens Budi, trazidos dos Estados Unidos pela Santos Jundiaí nos anos 50, série 401 e 431 produzidas pela Mafersa sob licença da Budi. O trem é bem similar, diferenças estéticas consideradas as feições originais. Série 101, ele tem a parte de cima da máscara mais arredondada e os faróis são protuberantes, então eles estão para fora da máscara. As séries 401 e 431 já incorporam os faróis inseridos na máscara. A série 101 e a série 401 tem uma porta no meio da máscara, uma porta que dava visão para a linha, era uma área bem disputada desse trem, porque a cabine do maquinista ficava olhando o trem de frente apenas do lado esquerdo, onde você vê o limpador de para-brisas, e o resto era salão, então a cabine era um quadradinho, e quem se sentava nessa parte do salão via todo o trajeto. Na série 431, essa porta no meio do trem foi suprimida e a cabine passou aí de fora a fora da frente do trem, tanto que logo após a máscara você vê uma portinha de serviço. Na CPTM, a série 101 passou por modernização e virou a série 1100, mudou completamente a máscara e reformou o salão, mas a caixa do trem continuou a mesma. A série 401 virou 1400 e a 431 virou 1600. Esses dois rodaram apenas com mudanças estéticas, sem grandes modernizações, algumas repinturas, enfim, até o encerramento da sua vida útil. Na foto da esquerda tem um TUI da série 1600 pós-estação Jundiaí. Veja, a foto anterior do 1700 e essa do 1600 estão basicamente no mesmo lugar, a diferença é o ângulo. O ângulo do 1700 você vê para trás do trem o sentido de Campinas da linha. No ângulo do 1600, para trás do trem, você vê o sentido de Jundiaí, armazém e estação. Esses trens operavam em unidades de 3 carros ou acopladas, 2 unidades de 3 até 3 unidades, formando 9 carros. Na extensão operacional Francisco Morato Jundiaí, já falando em fase CPTM, tanto a série 1400 quanto a série 1600 operavam com 3 carros durante muitos anos. Nos anos 2010, lá por 2012, talvez 2013, houve uma remobilização desta parte da frota. Como chegaram trens mais novos, o que a CPTM fez? Ela desmontou 2 trens e fez um. Por quê? De 2 trens da série 1400 ou 1600, que davam 6 carros, a CPTM tira os carros motores centrais, fica com os carros motores das pontas e 2 reboques, e aí você forma um trem de 4 carros, que foi assim que operaram até o final,
lá por 2016, quando deixam de circular. Os trens da série 1400 e 1600 não foram preservados, da série 1100 uma unidade foi. A foto da direita são pedaços de um trem série 1600 há décadas abandonados após Jundiaí. Esses trens foram deixados ali pela CPTM, havia 7, 8 ou 9 carros, foram incendiados, cortados, destes sobraram 3, não que não tenham sido incendiados, você vê as marcas de incêndio, de queimado no aço do trem, e a foto à direita foi feita com drone, já quase chegando ao complexo, bem adiante da estação de Jundiaí, deste pedaço de trem série 1600. 13 anos de diferença entre as duas fotos, a da esquerda 2008, a da direita 2021. Agora, bom, não só de notícia ruim vive a ferrovia, temos aqui um exemplo de preservação. Em 2009, agosto de 2009, eu visitei a estação de Dois Córregos, que estava aos pedaços, num estado paupérrimo de conservação. A estação tinha sido fechada e abandonada no final dos anos 90, sofreu um incêndio em 2001 e até 2009 nada tinha sido feito. Veja que a estação está destruída, janelas destruídas, paredes sem pintura, limo, mofo, mas a Prefeitura de Dois Córregos conseguiu a cessão dessa gare, desse prédio, que é uma das estações mais bonitas do interior de São Paulo. Dizem até que é uma réplica da Gare de Marsella, ouvi isso de várias pessoas em Dois Córregos, e fez um trabalho belíssimo de restauro, como vocês veem na foto da direita, feito em janeiro de 2018. A estação hoje atende a Secretaria de Cultura do município, a um posto do Sebrae e a um pequeno museu e relicário da ferrovia. Continua preservada e muito bem administrada pela Prefeitura, é um exemplo de que quase milagres, porque foi quase um milagre do estado em que essa estação estava apenas na estrutura e para o que ela ficou hoje, quase milagres existem. Viva Dois Córregos, que preservou a sua memória ferroviária. Próximo slide é Paranapiacaba. Paranapiacaba, da qual eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, é uma cidade, né, uma vila ferroviária que hoje pertence à cidade de Santo André, mas que foi construída no final do século XIX para abrigar os operários da São Paulo Railway. Quando a linha foi duplicada, a São Paulo Railway percebeu que estava caro demais deslocar funcionários todo o tempo, então ela construiu pelos seus próprios engenheiros e planejando abrigar ali no topo da serra funcionários que operassem os dois sistemas da linha, né, o primeiro sistema e o sistema funicular, a São Paulo Railway construiu Paranapiacaba. Paranapiacaba vem do Tupi-Guarani, lugar de onde se vê o mar. E, de fato, dos pontos mais altos da vila, em um dia muito aberto, você vê o mar lá embaixo. Paranapiacaba, que foi exemplo de preservação ferroviária, exemplo de cuidado, infelizmente passou por um período severo de sucateamento, não só da vila, como da parte ferroviária. Quando a Prefeitura de Santo André, nos anos 2000, adquire a vila de Paranapiacaba do espólio da Rede Ferroviária Federal, a quem pertencia a vila, ela faz uma boa reforma e tem feito ainda na parte das casas, na parte urbana, mas a parte da ferrovia, que deixa de receber trens regulares da CPTM em 2001 e passa a ser apenas passagem e pátio para a MRS, a parte da ferrovia se deteriora muito rapidamente, justamente porque os trens históricos e antigos que ali estavam não foram preservados. Veja bem, Paranapiacaba não é o melhor lugar para você preservar um material ferroviário feito de aço, carbono ou metal, porque sofre diretamente a influência da maresia. Então, tudo que foi encostado ali sofreu severa corrosão e algumas coisas irrecuperáveis. Na foto da direita é um dos últimos momentos do último carro do trem Gualixo, um trem unidade elétrico da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que operou até o final dos anos 70 e início dos anos 80, um dos primeiros trens unidade elétricos daquela ferrovia. Infelizmente era o último carro ainda em pé, mas pelo seu avançado estado de deterioração não foi preservado. O Gualixo foi totalmente cortado e virou memória. Foto em 2012. Na foto da direita, feita em 2021, temos uma locomotiva alemã Siemens, apelidada de Pão de Forma. Essa locomotiva originalmente operou na Central do Brasil, veio para a divisão Santos Jundiaí no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, e foi encostada na segunda metade de 80, em 87 e 88. 3 dessas locomotivas foram levadas para Paranapiacaba para preservação, mas como eu já disse,
aspas na preservação. Essas locomotivas foram destruídas pela ação do tempo e da maresia, só sobrou uma, que é esta que está na foto. E essa foto foi feita de manhã cedo, eram mais ou menos 8, 9 horas da manhã. Vejam a questão da umidade, como ela influencia a umidade, o orvalho na câmera. E eu fiz questão de manter a foto assim, porque essa umidade imperceptível junto com a maresia que destrói o metal dos trens. Fato é que essa pão de forma está lá até hoje, mas é praticamente impossível recuperá-la, porque não se sabe nem se é possível movê-la. Ela pode simplesmente se desmontar a qualquer mexida que deem nela. Talvez vire memória logo logo, mas é uma carcaça que ainda existe. Próxima dupla de fotos, Mairink. Mairink, que foi uma das grandes oficinas de locomotivas da Estrada de Ferro Sorocabana e depois da FEPASA. Não existe uma diferença tão grande entre as fotos, embora possa parecer, é uma diferença de 3 anos e meio, porque a primeira foto é de setembro de 2020 e a segunda é de março, comecinho de março de 2024, fevereiro de 24, por aí. Nestes 3 anos e meio, porém, eu quero chamar a atenção para a deterioração da área de Mairink. Mairink funcionou como oficina até o início de 2022. Não circulavam mais trens de passageiros, a estação ela está isolada, teoricamente sob posse da prefeitura, mas não tem acontecido nenhuma ação concreta de preservação ali. Mas a linha ainda operava os cargueiros. O trem Vaca Verde, que era o trem de celulose, saía de Mairink com destino a Três Lagoas. Acontece que com a passagem desses trens para a Bitola Larga, fazendo a linha da Araraquara e saindo na ponte ferroviária por Aparecida do Taboado e não mais pela linha da Noroeste da Métrica, as oficinas de Mairink foram desativadas. A Rumo Logística praticamente abandonou a Bitola Métrica aqui no estado de São Paulo, na chamada linha Oeste, né, variante Oeste, enfim, tronco Oeste da Rumo. O que acontece aqui? Não houve mais então nenhum cuidado com o pátio de Mairink, foi tudo abandonado. Embora muito material rodante da FEPASA já estivesse abandonado, como essa Loba, uma locomotiva GE de numeração 2017, ainda era possível acessar. Por quê? Por conta do funcionamento das oficinas, a Rumo mantinha o pátio capinado, mantinha ali o local em razoável estado de conservação, então havia esperança para essas máquinas antigas da FEPASA para um possível resgate para a preservação. Porém, com este fim das atividades das oficinas, tudo foi abandonado. Todo o material rodante de pátio, várias locomotivas, e o que era da FEPASA que já estava ruim ficou pior. Vejam que, falando da mesma locomotiva, ela se tornou praticamente inacessível nesses 3 anos e meio, pelo tanto que cresceu de mato. Chegar até a Loba hoje só se você tiver uma boa faca, um podão e usar perneiras, porque de maneira normal não se atinge mais essa locomotiva. Antes de mostrarmos aqui os últimos 2 pares de fotos, eu tenho um convite muito especial para você. Falando em fotos, Memória Ocre, meu segundo livro, vai nascer oficialmente. Será no dia 20 de julho de 2024, daqui a praticamente 3 semanas, em Paranapiacaba, na Vila Ferroviária, na minha vila de sonho. Na Casa Azul, que é um espaço muito interessante na Rua da Estação, existe um sebo, o Sebo Mnemosine, administrado pela minha amiga Brida César, que é quem gentilmente me convidou para contar histórias ferroviárias e lançar esse livro. Então eu espero você no dia 20 de julho, sábado, às 3 horas, Sebo Mnemosine, Casa Azul, para ouvir histórias da ferrovia. Chegue às 15 horas, porque eu vou contar várias histórias, não só histórias do livro, mas histórias que eu ouvi ao longo desses 20 anos, e depois você aproveita e adquire o seu livro Memória Ocre e já leva autografado para casa. A gente se vê em Paranapiacaba. Seguimos com as fotos. Aqui, 4 anos de diferença, estação de Vinhedo, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, pela linha Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas. Vinhedo em 2020 estava totalmente sucateada, não havia janelas, não havia portas, não havia eletricidade. A estação era um abrigo de pessoas sem moradia da cidade, ou, falando num português mais simples, noias. Em 2021, a Prefeitura de Vinhedo restaurou a estação por conta do Expresso Vale das Frutas, que foi um projeto que naquele ano uniu o CPTM, a BPF, a Associação da Memória Ferroviária de Valinhos,
para fazer o percurso Valinhos-Vinhedo-Louveira no mês de outubro, mês da Festa das Frutas na região. Este trem circulou, mas circulou uma vez só. A ideia era fazer anualmente o Expresso Vale das Frutas. Foi feita uma edição lotada, todos os dias praticamente esgotados nas passagens, mas depois disso não aconteceu mais nada. E a prefeitura, que gastou uma grana restaurando a estação de Vinhedo, refazendo a instalação elétrica e deixando a estação pronta, simplesmente largou a estação e não deu a ela mais nenhuma utilidade. Então, a estação, que no início de 2021 foi repintada, estava impecável, hoje voltou a estar pichada, voltou a ter suas portas e janelas quebradas, fechadas, arrombadas, enfim, infelizmente caminha para uma destruição de novo se nada for feito. Dá para ver na segunda foto, que foi feita em abril deste ano de 2024, várias pichações já ao longo da estação. A única diferença é que, como ela está lacrada, não tem mais ninguém morando lá, ou pelo menos não havia. Mas alerta, Prefeitura de Vinhedo, vamos lá, colocar aí um centro cultural, um museu, tem espaço para estacionar perto, é super bem localizada, a estação merece mais cuidado. Cuidado como tem, por exemplo, a estação de Valinhos, que hoje é o Museu Haroldo Pazinato, museu histórico e fotográfico da cidade. A estação de Valinhos, entre 2021 e 2023, ela já estava bem conservada, ela era mantida aberta, ela é um centro cultural há muito tempo, mas ela foi ainda reformada, repintada, com base num estudo de cores muito cuidadoso, feito pelo pessoal do museu, a quem eu cumprimento especificamente o meu amigo Marcel Pazinato, e esse trabalho repintou e reurbanizou o espaço em torno da estação, foi muito valorizado, tudo foi refeito, as vigas, a pintura da estação, tudo repintado, a estação está um brinco, bem conservada, bonita, foram demarcadas vagas para deficientes, estacionamento, enfim, é um exemplo de preservação. Ainda que não receba trens de passageiros, funciona como museu e é uma referência da estrada de ferro da Companhia Paulista nessa região tão rica do interior de São Paulo. Parabéns, Prefeitura de Valinhos, parabéns, Museu Haroldo Pazinato, parabéns, Marcel Pazinato e meus amigos queridos da preservação ferroviária do Grupo Valinhos Ferroviário. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse especial 20 anos em 20 imagens. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se, ative as notificações, siga o nosso Instagram, memoriaferroviaria.sp, e a gente se vê em Paranapiacaba no dia 20 de julho, no lançamento de Memória Ocre e, claro, nos próximos vídeos aqui do canal. Um abraço.